Abertura. Fundo azul. Linha branca horizontal se divide em duas e forma um quadrado que logo se desfaz. Círculo se divide horizontalmente em outros coloridos e se desfazem. No centro, repórter Justiça. Sequência de imagem. Trânsito de automóveis na rua. É assim, os motoristas reclamam do trânsito. Cada dia que passa, o trânsito Sandra Rodrigues, fica mais professora. congestionado, mais cheio. Então você tem que ter bastante paciência, bastante calma, senão você se estressa mesmo. Os motociclistas têm medo. Tem que se virar nos 30. Cada dia João é um Pereira dia. Barbeiro. É muito perigoso, né? É, Já aconteceu alguma situação com você? já é normal, dia a dia. Sempre é ponto cego, a correria do dia a dia, tem que voltar logo pro trabalho. Tem medo? Tem pra onde correr não. E quem depende do transporte público não está nem um pouco satisfeito. Sábado, domingo é pior. José Eustáquio de Oliveira, Pedreiro. Não passa ônibus. Demora muito? Demora demais. Teve um dia que eu esperei 2 horas na parada, não veio, eu tive que voltar para casa. Se chegasse com mais qualidade Gustavo seria Augusto, melhor, designer porque gráfico. muitas das vezes demora muito. E a questão de estar sempre superlotado, esse tipo de coisa, isso aí prejudica muitas pessoas. Lucas é motorista de aplicativo em Mogi das Cruzes, São Paulo. Ele conta que todos os dias enfrenta muitas dificuldades e para trabalhar precisa exercer a paciência. Tem muitos lugares que você para, aí Lucas Barbosa, motorista. encosta um carro atrás, bi, bi, bi. E você tava esperando um passageiro, você tá com o pisca-alerta ligado, mas tem gente que não respeita. Precisamos de o quê? De um lugar que seja mais preparado, sinalizado. Além da sinalização, do congestionamento e do cansaço, ele ainda se preocupa com a própria segurança. Eu já fui sequestrado antes da pandemia, é uma sensação horrível. Não desejo pra ninguém, porém preciso ganhar o meu, né? Tenho minhas contas para pagar, casa, carro, pensão, conta de luz, etc., manutenção. Enquanto muita gente reclama, a Política Nacional de Mobilidade Urbana completou neste ano uma década que entrou em vigor. A Lei 12.587 tem o objetivo de integrar os meios de transporte e melhorar a acessibilidade e mobilidade. A lei ela trouxe Fernando Dantas, advogado. a necessidade, né, de regular o preceito constitucional, trouxe uma série de conceitos, né, sobre quais são os serviços que são prestados, as diretrizes de funcionamento, o objetivo que deve ser alcançado por meio de uma política nacional que cabe a todos os municípios seguir, define alguns parâmetros da regulação municipal, né, que tem que ser desenvolvida, alguns objetivos que têm que ser alcançados para concretizar esse direito social. O conceito de mobilidade urbana é qualquer tipo de movimento, seja a pé, de carro, ônibus, bicicleta, enfim, é tudo aquilo que tem como finalidade o deslocamento. Quando a gente pensa em mobilidade Adriano urbana, Modesto, a gente doutora em pensa transportes. também em cidadania, em determinantes sociais, né? O nosso direito de ir e vir, o nosso direito à cidade, como é que a gente pode acessar, por exemplo, os serviços de saúde, o acesso aos locais onde há trabalho, né? A mobilidade urbana não é apenas sobre transporte público, carros, motos, congestionamento, sinalização e obras de infraestrutura. Aliás, isso faz parte, claro, mas a temática está relacionada também com fatores como a segurança, sustentabilidade e acessibilidade. Leandro mora na periferia da Zona Leste de São Paulo e conta que muitos moradores daqui sofrem para sair de casa por causa da precariedade na infraestrutura em geral. O meu percurso Leandro até o Toledo, assessor ponto de sindical. ônibus onde eu entro na condução, no ônibus, é de 500 metros, né? Entre subidas e descidas. Se está complicado para o Leandro, imagina para a Telva. Estamos na Ceilândia, a 30 quilômetros da área central de Imagem Brasília. aérea. Bairro da Ceilândia com casas muito próximas. Telva teve paralisia infantil e a vida toda dependeu da cadeira de rodas para se locomover. Ela faz tratamento contra um câncer e com frequência precisa ir ao hospital. Ela conta que o governo do DF disponibilizou uma van para o deslocamento até as consultas, mas o grande problema é quando Telva precisa sair de casa para resolver outras demandas.
De casa até a parada de Repórter ônibus Leonardo é uma Ferreira, verdadeira Ceilândia, DF. maratona. Acessibilidade zero. Em todo o trajeto, Telva enfrenta dificuldades. Por exemplo, ela não tem acesso pela calçada. E o jeito é ir pela rua, mesmo com medo e sabendo que é grande o risco de acontecer um acidente. A sensação assim Telva de medo, Lima, aposentada. porque Telva se carro locomove vem, com né? cadeira E de eu não rodas sei quem motorizada. sempre está na direção, nem todo mundo tem assim um respeito pelo pedestre em geral, então assim eu fico com medo de qualquer hora, até eu morrer ou então me acidentar e piorar a minha situação como deficiente. Subidas, buracos, quebra-molas, asfalto ruim e não para por aí. A faixa pedestre é aqui. Telva para perto do meio-fio. Falta o rebaixamento do meio-fio para que eu possa subir e do outro lado também não tem nenhum acesso. E repare que os carros passam bem perto dela. Já que não consegue atravessar pela faixa de pedestres, Telva se arrisca. Telva se locomove pela rua. Em todo local que eu vou, sempre tem essa dificuldade. Até eu tenho que sair até mais cedo para poder chegar com antecedência, né, no local, porque às vezes o ônibus não para, as barreiras atitudinais não tem, tudo isso dificulta a minha vida. Ah, a parte do ônibus é outra novela. E não é porque demora a passar por aqui, não. Ela faz o sinal. Para subir, mais dificuldade. Hoje até que funcionou, até deu um probleminha, quase não funcionava. Mas sempre não funciona. Os motoristas, em geral, eles são bem legais, eles ajudam, mas existe, não vou dizer que não tem funcionário ruim, tem, mas são poucos. O grande problema está na empresa que não faz a vistoria, que não fiscaliza e tudo. Eu já até caí do ônibus, já caí, tive um acidente, fiquei com a perna engessada, porque ainda, graças a Deus, não foi uma altura muito elevada, foi uma altura bem baixa, o elevador perdeu a força e me jogou, arremessou para fora. Olha só a situação agora, a Telva precisa atravessar para o outro lado da rua e não tem nenhuma rampa para que ela possa descer. Então, a nossa equipe de reportagem que vai ajudar, o Thiago também, que é nosso auxiliar de reportagem, a gente vai fazer com que ela consiga descer com segurança agora, né, Telva? Ele vai segurar e descer no meio-fio, que é a única forma que tem de descer, entendeu? Se a gente não tivesse aqui, você teria que pedir para alguém que estivesse na rua? Sim, até aparecer uma pessoa para me ajudar a descer, que pudesse me auxiliar. Você pode segurar o microfone para mim? A imagem é acelerada. Telva segura o microfone do repórter. O repórter e o auxiliar de reportagem levantam com cuidado a cadeira de rodas do meio-fio pelo asfalto. Parece que o pessoal pensa que a gente não existe, porque nós pagamos impostos do mesmo jeito, trabalhamos e é ruim. Eu não sei nem te falar, é uma sensação que dá uma tristeza. Tem dia que a gente não tem nem vontade de sair de casa por essas questões, entendeu? Com dificuldades, Telva controla sua cadeira de rodas pelo asfalto esburacado. No próximo bloco, a repórter Renata Teodoro mostra a importância da sinalização no trânsito e como muitas pessoas dão preferência a um meio de transporte antigo e, ao mesmo tempo, tão atual, as bicicletas. A gente volta já. Vinheta de transição no Centro, Repórter Justiça. Vinheta de transição no Centro, Repórter Justiça. A repórter pedala junto aos ciclistas em ciclovia. Pedalar é um Repórter estilo Renata de Teodoro, vida Santa para Maria quem DF. nutre essa paixão pelas magrelas. Enquanto tem ciclovia, tem também segurança e tranquilidade. Mas é preciso estar atento, principalmente na hora de atravessar de pista. Nesse momento, o cuidado deve ser redobrado. Eles atravessam a rua em suas bicicletas. Motorista hoje em dia não respeita Rogério Silva, ciclista. ciclista e muito menos motociclista. E nem a si próprio, né? Porque ele tá um Deus dará. Se é a vida dele que está ali atrás do volante, se é de um pedestre, se é de um ciclista, seja de quem for. Então tá a lei da selva, né? Cada um por si. O que precisa mais mesmo assim Maurício é a Paniagua, conscientização ciclista. dos motoristas, né? Respeitar, ter um pouquinho de paciência com o ciclista, porque a gente optou por saúde e por deslocamento, por mobilidade, ser mais rápido, né? Para a gente. Então, eu acho que aqui dentro da nossa cidade o que precisa mais é conscientização. Né? Questão de ciclovia a gente está bem amparado, né? Mas com o motorista mesmo, conscientização.
Consciência no trânsito são as palavras-chave para quem faz da bicicleta um meio de transporte. Maurício faz parte do grupo Pedala Crente, em Santa Maria, região administrativa do Distrito Federal. Pedala, em média, 200 quilômetros por semana. E a bike faz parte de uma rotina mais econômica e saudável. Eu tenho um carro, fico mais em casa. Se eu puder ir de bicicleta, eu vou de bike, né? Até para trabalhar mesmo eu vou, né? Geralmente 2 vezes na semana eu vou de bicicleta a trabalho, né? Daí média 45 para ir, 46 e 46 para voltar, né? Média 92 quilômetros por dia de serviço, né? Rogério é integrante de outro grupo que ele mesmo fundou. O Pedal do Índio tem uma pegada diferente, de cunho social, fruto das experiências pessoais. O pedal, para mim, igual o meu amigo Maurício estava falando, o pedal, para mim, ele foi uma terapia. Porque antes disso tudo acontecer, eu tive uma depressão e o que me salvou, me tirou dessa depressão foi a bicicleta. Já tem uns 8 anos que eu estou pedalando e de lá para cá minha vida mudou completamente. Tem uma galera boa aí também que está pelo mesmo processo, com outros problemas, e eu estou puxando para o ciclismo, que é uma terapia na realidade. Eles pedalam por ciclovias. Dentro do Pedal do Índio nós temos um projeto chamado Projeto Borboletas. Nós estamos fazendo um trabalho aí com as mulheres, né? As mulheres que estão com problema em casa, que estão com protetiva, que o marido, você sabe. Então o que é que nós fizemos? Montamos o Instituto Pedal do Índio com o projeto Borboletas, o qual nós acolhemos essas mulheres. Temos palestras, damos aulas e aí vai indo. Outros ciclistas pedalam pela ciclovia durante o dia. Seja de bicicleta, carro, moto ou ônibus, a mobilidade urbana enfrenta inúmeros desafios, como você viu até aqui. Mas não é só isso. Eu tenho batido muito Adriana Modesto, doutora em transportes. Uma formação para a mobilidade urbana, né? Se aquele candidato a condutor veicular, né, ele tem a dimensão de que todos somos usuários e temos o mesmo direito ao uso do espaço urbano, das vias, o cuidado ele se faz presente também. Ele não o carro ele não pode ser percebido como, o trânsito não pode ser percebido como um local único e exclusivo do carro, e os outros são meio que, os outros usuários, né, os outros nós são meio que marginalizados, não. Todos temos o mesmo direito, né? Direitos e deveres, como o de educar os mais jovens. Carinha de Santo André, no ABC Paulista. E como a família normalmente usa o carro para sair de casa, já ensina o filho sobre as regras básicas de trânsito. Desde pequeno, Karim Kodama, administrador. A gente orientou o meu filho a colocar corretamente o cinto de segurança. Ele ainda usa a cadeirinha, mas logo, daqui a pouco, logo mais ele vai mudar para o assento elevado. E quando a gente vai sair de carro, a primeira coisa que a gente faz é colocar o cinto de segurança nele. Como o trânsito está diretamente ligado à nossa segurança e saúde, a medicina do tráfego também é uma especialidade médica. Dr. Flávio explica que, em caso de acidentes, o uso do cinto de segurança diminui, em média, a mortalidade de 50% a 70%. Mas além de diminuir a mortalidade, de Medicina de Tráfego, o cinto de segurança ele diminui extraordinariamente os ferimentos. Diminui ferimento de globo ocular, que é muito repetitivo, diminui ferimentos da cabeça, os traumatismos cranianos, diminui os ferimentos de tórax, de quadril, né? De abdômen. Ou seja, o cinto de segurança ele preserva vidas no asfalto. O especialista garante que o equipamento tem uma eficiência inquestionável e que no Brasil há uma incidência grande do uso do cinto de segurança no banco da frente, diferente da maioria dos passageiros que anda no banco de trás. Não usar o cinto de segurança no banco de trás aumenta em 5 vezes o risco de morte de quem está ocupando o banco da frente. O motorista coloca o cinto de segurança antes de dirigir. Segurança dentro e fora do carro. Em Fortaleza, no Ceará, mais de 400 esquinas são sinalizadas para os pedestres. A ação faz parte do projeto Esquina Segura,
que tem o objetivo de diminuir a incidência de acidentes. Em determinados locais, a gente até ampliou até 10 metros de distância com a colocação de uma canalização. Então, isso também auxiliava na questão da visualização dos condutores. Então, a sinalização acaba reforçando esse espaço que acaba trazendo aí uma visualização muito melhor para a questão de visualização dos condutores. Houve um estudo junto com a Universidade Federal do Ceará, onde mostrou que nesses locais onde foram implantadas esquina segura, houve uma redução de 61% do número de acidentes com vítimas. Aos poucos, a cidade passa por um processo de reestruturação para se adaptar e proporcionar melhorias no deslocamento da população. A gente sempre teve uma problemática, não só aqui, mas eu acho que várias capitais, várias cidades têm o mesmo problema. São dos condutores que estacionam a menos de 5 metros do bordo da via transversal, que prejudica muito a questão da visibilidade. Então, o que é que acontece? Tanto o condutor que vem na preferencial acabava não tendo uma boa visualização de quem estava chegando no cruzamento, e aquele condutor que estava chegando no cruzamento, que não existia a sinalização de pare, muitas vezes, por causa dos veículos estacionados próximo à esquina, acabavam avançando mais do que deveria no cruzamento, onde muitas vezes acabava ocorrendo a colisão. As causas mais comuns de acidentes de trânsito são a falta de atenção, o uso de celulares, velocidade acima do permitido e a ingestão de bebidas alcoólicas. Desde 2012, a quantidade de álcool no sangue pode determinar não apenas infração administrativa, como crime. O Código de Trânsito Brasileiro define que a partir de uma determinada quantidade de álcool no sangue ou então no hálito, pode já ensejar um crime, né? já torna essa conduta um crime de detenção, né? Com a pena de detenção de 6 meses a 3 anos. Lembra do Rogério, que falou com a gente lá no comecinho dessa reportagem? Pois é, ele tem um recado bem bacana que todo mundo já sabe, mas nunca é demais repetir. A partir do momento que você pega uma latinha de cerveja, você já está colocando a sua vida em risco e a vida de outros. Então, bebeu, não dirija. Não dirija, porque tem vidas em cima de uma bicicleta, vai uma vida, né? Então, fica essa dica aí. Não saia daí, porque no próximo bloco eu vou mostrar outros meios de se locomover pela cidade. Jeitos alternativos, divertidos e econômicos de ir de um lugar a outro. É daqui a pouquinho. Vinheta de transição no Centro, Repórter Justiça. Vinheta de transição no Centro, Repórter Justiça. Homem pedala com bicicleta elétrica por ciclovia em Brasília. Ele entra em seu apartamento. Todo dia é quase a mesma coisa. Rodrigo tem toda uma dinâmica antes de sair de casa para resolver alguma coisa na rua ou simplesmente dar uma volta pela cidade. Se arruma, toma aquele cafezinho e parte pro abraço. Ou melhor, para a bicicleta elétrica, que hoje faz parte de um estilo de vida. Eu sempre fui muito ligado à natureza, Rodrigo Guimarães, advogado. Sempre me encantou esse contato, mas aumentou demais a possibilidade de usufruir disso, né? Porque simplesmente pegar a bicicleta e passear já é um programa, né? Você já consegue incluir, né, isso no fim de semana, numa rotina. A paixão por veículos elétricos começou com um projeto de patinetes compartilhados em Brasília. Mas, como não havia muitas estações, decidiu comprar esse aí. Começar a andar de patinete me deu até um outro olhar do meu próprio trajeto que eu fazia todo dia. Eu comecei a ver outros elementos, outros retratos da cidade que eu não conseguiria ver nunca de carro. Em seguida, comprou a bicicleta elétrica para fazer outros passeios e incluir a filha pequena também. Hoje, os equipamentos já estão atrelados à rotina da família. Eu me sinto muito mais feliz, muito mais satisfeito em, ao invés de ter que pegar o carro, sair, ligar, procurar vaga, estacionar, às vezes gastar com estacionamento, ficar até nervoso no trânsito, né? E ao invés disso, você sai, pega uma bicicleta, viu algo legal no caminho, quero parar, encostei, parei, olhei, isso acontece muito.
Seja na bike ou no patinete, a diversão Repórter é Renata garantida Teodoro, por Brasília aqui. DF. Além da praticidade de ir para os lugares, os equipamentos elétricos são opções mais saudáveis, econômicas e até mesmo prazerosas, né, Rodrigo? De se locomover pela cidade. Sem dúvida, Renata. Há um ganho em qualidade de vida muito grande. Tanto para o dia a dia, para a rotina, quanto para os passeios de lazer. E aliado a isso, você ainda está, sem dúvida, né, contribuindo para diminuir o impacto que o trânsito traz para as cidades e o impacto ambiental, né, que o próprio motor a combustão também traz. Enquanto patinetes e bicicletas elétricos são mais comuns aqui no Brasil, os carros, por enquanto, são menos vistos. Flávia é coordenadora do Laboratório de Estudos de Veículos Elétricos da Unicamp e comenta que a quantidade de carros elétricos ainda é muito pequena se comparada aos países desenvolvidos. Os nossos números aqui Flávia chegam a 100 mil, né, veículos elétricos. Então, também tem essa questão de escala, né? A partir do momento que a gente começar a produzir aqui, que também não temos ainda produção local de automóveis, né? Eu creio que isso vai... Mas, ao longo do tempo, a tendência é que esses preços reduzam, né? Mesmo assim, é preciso avançar com a mobilidade sustentável, já que, segundo a especialista, os carros a combustão interna correspondem, em média, a 24% das emissões de CO2, um dos gases responsáveis pelo efeito estufa. Se a gente não olhar para o transporte, que tem uma participação muito grande, dificilmente a gente vai alcançar aquelas metas que são colocadas, por exemplo, o Acordo de Paris, né? Que é lá de 2015 ainda, mas o Acordo de Paris ele fala, né, para os países, né, reduzirem as suas emissões para que a gente consiga alcançar, né, uma elevação de temperatura não tão acentuada em 2000, né, e em 2100, nas próximas décadas. Homem em carro elétrico de assento único. A experiência do Leonardo com veículos elétricos começou em 2016, quando se mudou para Jaguariúna, região metropolitana de Campinas. Eu tomei a decisão realmente de Leonardo deslocar uma parte do meu patrimônio para aquisição desse veículo aqui que vocês estão até vendo aqui no fundo aqui da minha tela. Era o único carro elétrico disponível no mercado nacional naquela época. E eu tive contato com ele por causa de uma busca por algumas soluções de autonomia de vida, né? Então o foco meu sempre foi buscar soluções que me entregassem uma sensação de autonomia de vida maior. A aquisição deu tão certo que logo depois vieram a bicicleta e o quadriciclo elétricos. O investimento foi alto, mas na ponta do lápis a economia valeu a pena. Para vocês terem uma ideia, uma conta muito superficial, eu acredito que facilmente por mês eu economize, financeiramente falando, entre R$ 1.500 e R$ 2.000, entre o que eu não gasto não pago, né, de manutenção mensal de combustível fóssil, né, ou verde, digamos, de etanol que seja, e também a energia de nosso uso residencial aqui, né, que eu tenho forno elétrico, então eu acabei migrando muitas coisas de solução também em casa para elétrico. Tipo de poupança que o brasileiro, por enquanto, ainda não terá o acesso facilitado por incentivos federais. Isso porque não há no país nenhuma lei específica para isso. Existe um projeto de lei, né, 304 de 2017, que já foi até inclusive aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, que estabelece que a partir de 2030 os veículos movidos por motor a explosão, utilizando combustíveis fósseis, deverão ser banidos da produção, não poderão ser mais produzidos no Brasil, né? Então, assim, não existe ainda uma legislação que trate especificamente disso no âmbito federal. Você perceber que é possível gerar energia com seu próprio deslocamento é um negócio também muito fora da caixa, né, para usar um termo da moda, assim. Então e aí quando você percebe isso e vê que isso é possível e replica essa visão para
várias situações do seu dia a dia. Então, é muito rico, né? No conceito mais profundo de riqueza, é muito rico você começar a perceber essas possibilidades e ainda mais ter contato, ver isso acontecer. Rodrigo anda com sua bicicleta pelas ruas do Brasil. Mulher anda em patinete por ciclovia em um parque. Rogério e Maurício andam pela ciclovia de Santa Maria. Roda de bicicleta já. E assim a gente termina o Repórter Justiça desta semana. Já segue nosso perfil no Instagram, é o TV Justiça Oficial. No YouTube, o canal é o mesmo. Se quiser entrar em contato com nossa produção, o e-mail é o reporterjustiça@stf.jus.br. Até a próxima! Créditos finais. Produção Marcela Luz e Thalita Oliveira. Reportagem Leonardo Ferreira e Renata Teodoro. Edição de texto Leonardo Ferreira. Cabelo e maquiagem Eliana Bunda. Cinegrafia Jeff Martins, Lázaro Filho, Luiz Nieto. Assistência técnica Cláudia Leite Palmeiras. Edição de pós-produção Thiago Lopes. Videografismo Lucas Martins. Núcleo de programação Elisa Lázaro. Técnico Fábio Guedes. Núcleo de produção de programas Flávia e Soledade. Supervisão, Coordenadoria de Gestão da TV e Rádio Justiça, Secretaria de Comunicação Social, STF. Realização TV Justiça, 20 anos.